Doutor Johnny, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Aproveitou bem, descansou bem o feriado, como é que foi aí? Me fala um pouquinho do seu descanso aí, porque eu vi parto já na madrugada de ontem para hoje, foi? Na segunda-feira fizemos parto de urgência, né? Da segunda para terça. Segunda para terça. Então não foi muito feriado, mas deu para descansar um pouquinho. Deu sim. Foi tranquilo, foi um feriado legal com a família, então estar com a família é muito bom. Boa tarde a todos e boa tarde a você, André, e todo da sua equipe, né? E hoje mais um tema super importante, principalmente para gestantes. Verdade. É um sucesso, né? Que é após o parto, mamãe e bebê em casa saudáveis. Sucesso no pós-parto é isso. Mamãe e bebê em casa de forma saudável. E tem até umas dúvidas, depois eu vou até tirar. Você pode já participar aqui pelo 99639-8389, o WhatsApp da NN, tá? 99639-8389. A Dona Hilda já manda um abraço aqui, Dona Hilda no Capim, muito obrigado pela audiência, tá? O Osmair também, taxista, herói da bandeira 2 aí, tá ouvindo a gente aqui, muito obrigado pela audiência, tá? Deus abençoe vocês todos que estão ligados aqui nas ondas da NN 91.5. Doutor, quais são esses 18 passos? A gente vai começar com 9, né? Como eu falei no começo da entrevista. Vamos dividir essa entrevista em duas partes, porque é abordado muitos assuntos, as pessoas têm dúvidas, a gente coloca no ar, enfim. Então, qual é o primeiro passo, então, para que se tenha um excelente pré-natal, um pré-natal de sucesso? Vamos lá, André. Bom, assim, a gente sabe que a gravidez, existe todo um percurso de pré-natal, né? 9 meses até o parto. Então, o primeiro que a gente considera sucesso de um pré-natal é quando no pós-parto a mamãe e o bebê estão bem em casa. Uhum. Se ocorre alguma intercorrência, algum problema durante a gravidez e que a mamãe ou o bebê, né, em que acontece alguma coisa de prejudicial a um ou ao outro ou aos dois, a gente já não considera um pré-natal de sucesso. Então, o primeiro passo é fazer uma consulta pré-concepcional. Então, é assim, aquela mulher que está programando engravidar, o ideal é que ela pudesse fazer uma consulta pré-concepcional. Na prática, a gente vê que isso nem sempre acontece, mas é uma das recomendações, tá? Então, a gente elencou 18 passos. Como você falou, não dá para falar dos 18, porque a gente vai comentar cada um. Então, o primeiro passo é fazer uma consulta pré-concepcional. Para que serve isso? A consulta pré-concepcional, ela serve basicamente, fundamentalmente, para avaliação de risco do pré-natal. Uhum. Então, aquela mulher decidiu engravidar. O ideal é que ela procure o ginecologista obstetra 2-3 meses antes, porque a partir daí vai ser feito um exame clínico, vai ser feito uma ultrassonografia, vai ser feito exames para que a gente possa identificar fatores de risco e a partir daí a gente dá tempo de corrigir esses fatores de risco que eventualmente tenha. Então, por exemplo, a mulher pode estar acima do peso ou muito acima do peso, isso leva a risco de diabetes e outras complicações. Ela pode ter alguma alteração da tireoide que de repente ela nem sabe. Então a gente precisa ver também se o útero está ok, se tem algum mioma, se tem alguma coisa que possa até dificultar a gravidez. Então o primeiro passo é uma consulta pré-concepcional, para que a gente possa fazer todas as orientações e eventualmente a gente identificando esse fator de risco, a gente tira esse fator de risco. Então a gente faz um exame ginecológico, vê como é que está o colo do útero, avalia, solicita uma citologia, além de outros exames gerais, para a partir daí sim fazer toda a orientação e obviamente libera ela para ela engravidar. Então esse é o primeiro passo que é fundamental, prevenção. Perfeito. 99639-8389 é o WhatsApp da NN que você pode mandar as suas dúvidas para cá. O assunto, os 18 passos a serem seguidos para um pré-natal de sucesso com o Dr. Johnny Fábio, que está aqui com a gente, tá? Então é muito bacana a gente poder falar uma consulta pré-concepcional, ou seja, o casal vai ao ginecologista e obstetra de sua escolha, né? E vai fazer todos aqueles exames que a gente chama aí de exames pré-nupciais, que a gente já falou aqui uma vez, né? Que naquele tempo que eu era criança, os casais já faziam isso de forma quase que compulsória, de forma quase que obrigatória. Hoje, a gente não ouve muito falar nisso, não. Mas é importante fazer, gente. A compatibilidade sanguínea, né? Para se ter filho. Aliás, doutor, vamos abrir um adendo aqui e falar sobre isso, né? Qual é a importância, por exemplo, porque tem um grupo de sanguíneo que não deve, se for o mesmo ou se for diferente, você me fala aí, né? A gente tá aqui para aprender mesmo.
é que eles não devem, de repente, os nubentes, o noivo e a noiva, eles não sabem dessa informação e tá lá, mandando ver e tudo, né? Daqui a pouco, aí pode ter uma gravidez, um menino com problema, porque não foi passado aquela informação. E às vezes a gente não tem a obrigação de saber mesmo, né? Mas a gente tem que procurar saber. Então, doutor, qual é o grupo, qual é o risco que se tem aí para pessoas que têm um tipo sanguíneo e o noivo e a noiva que não podem engravidar sem a ajuda de um profissional? Foi ótima essa colocação sua, porque você falou, na verdade o ideal seria a consulta do casal, não somente da mulher. Porque muitas vezes existem hábitos, principalmente do ponto de vista masculino, como álcool, como fumo, então, como outros vícios, que acabam isso prejudicando levando até uma dificuldade em engravidar. Então é importante que se coloque isso também, sempre está o casal. Essa questão do tipo sanguíneo, isso é uma doença que se chama eritroblastose fetal, que na verdade é assim, isso é se a mãe for um RH negativo, não, o tipo sanguíneo de RH negativo. E a gente tem que obrigatoriamente saber o tipo sanguíneo do pai. Se for RH negativo igual da mãe, não tem preocupação, mas se for RH positivo, a gente precisa solicitar um exame chamado Cumbis indireto. Isso é uma doença que, na verdade, não leva um problema nessa gravidez que está ocorrendo, né? Quando existe essa divergência de RH sanguíneo. Mas é possível que haja uma sensibilização, ou seja, as células sanguíneas do bebê começam a brigar, vamos dizer assim, com as células sanguíneas da mãe. E isso leva a uma sensibilização e pode levar a um problema para uma gravidez seguinte, com anemia fetal, com inchaço, com edema. Então isso é importante a gente avaliar tipo sanguíneo da mulher e do homem. Perfeito. Tá aí o recado, tá? Você que tá querendo casar, né? Quer juntar as escovas de dentes aí. É muito importante essa avaliação, gente. Deixe sem fazer não, porque é importante. Compromete aí, pode comprometer muito a vida do bebê e do casal também, consequentemente. Doutor, mude de estilo de vida, caso ele não esteja adequado. É o segundo ponto aí. Que estilo de vida é esse, doutor? Ou seja, ela é paradona, ele é paradão, né? Então, o que é que deve fazer? O que é que a futura mamãe deve fazer? Que mudança de estilo de vida é esse? Hábito alimentar, sedentarismo, enfim, fala pra gente que estilo de vida é esse? Isso, basicamente é avaliar, a gente faz uma avaliação para ver o peso dessa gestante, para ver o estado nutricional dela, e muitas vezes a gente precisa indicar para outros colegas, como nutricionista, como endocrinologista. Então, mudar de estilo de vida a gente sabe que a grande maioria das gestantes entra no pré-natal com sedentarismo. Isso vai levar a uma dificuldade, dores musculares, dores lombares, que na verdade isso já é um normal entre aspas, mas quando aquela paciente entra no pré-natal sem um preparo físico, sem uma nutrição adequada, isso acaba complicando mais. Então tem gestante que sente muita dor e a gente precisa indicar para fisioterapia, por exemplo. Então, se a gente faz um ajuste nutricional para que ela esteja no peso adequado, para que ela faça sua atividade física programada, controlada, isso melhora tudo, porque a gente não pode só pensar em engravidar, não pode só pensar na gravidez, nós temos um contexto geral, o resultado. Então, quando a gente fala pré-natal de sucesso, é resultado ótimo. Então, aquela mãe que ou que ela bebe ou que ela fuma, então tudo isso é estilo de vida inadequado. Então a gente sempre orienta aquela mãe. Primeiro ponto, como a gente falou, uma consulta pré-concepcional para identificação dos fatores de risco. Segundo, a gente vai buscar se ela está sedentária, se ela bebe, se ela fuma, para orientar, tirar esses hábitos e a partir daí, na hora que ela engravidar, ela está com o seu estado físico, o seu estado emocional, enfim, e nutricional adequados para uma gravidez. Doutor, eu estava pensando aqui, você explicando, e eu estava pensando uma coisa aqui. Veja só que é uma redundância aquilo que eu vou falar aqui. Mas, doutor, é muito comum ou normal as grávidas só procurarem o pré-natal quando já estão grávidas? O nome já diz, pré-natal, é antes de você parir, né? Antes de você parir. É pré-natal. Mas a minha pergunta é propositada mesmo. Lógico que tem todas as regras têm exceções, né? As mães aí, algumas são muito bem organizadas, fazem o quartinho do bebê, o bebê nem tá lá, nem chegou, mas já faz o quartinho do bebê com cores neutras, afinal de contas não sabe se vai ser menino, se vai ser menina, então pinta de amarelinho, porque qualquer coisa, bota um papel de parede lá, da cor que achar que deve colocar, então já fica esperando a cegonha, claro. A cegonha pousar.
Mas outras não, eu posso estar errado, mas doutor, a maioria das mulheres só deixa para fazer o pré-natal quando já descobrem que está grávida, ou ainda essas exceções ainda fazem parte, e o seu trabalho também de conscientização das suas pacientes hoje solteiras ou então casadas que não têm filhos, ajudar a conscientização disso. Olha, não me procura só quando estiver grávida, não. Me procura antes de engravidar, porque é justamente o pré-natal, antes de parir. Isso, exatamente. Eu acho que isso já vem diante de um trabalho de orientação, de informação, de educação. Então, as gestantes, a grande maioria, infelizmente, ainda engravidam por acaso, né? Sem um planejamento, sem fazer todo esse preparo. Uhum. Mas a gente, obviamente, sabe que a gravidez não é nenhum estado de doença. Tá? Mas é claro que aquela paciente que eventualmente tem algum fator de risco, é muito bom quando ela chega antes. Uhum. Porque eu vou dar aqui alguns exemplos. A paciente que é hipertensa e ela engravida sem estar com a pressão controlada, ela pode ter um aumento aí de chance de uma pré-eclâmpsia que se junta com a pressão crônica. E isso acaba complicando a gravidez. Tanto do ponto de vista de prematuridade, quanto do ponto de vista de risco de eclâmpsia, que são convulsões, né, é uma complicação da pré-eclâmpsia. Diabéticas, por exemplo, que não estão controladas, o que acontece? Ela engravida, passa a ter um risco muito grande de malformação do bebê, de um bebê que pode ter risco de nascer também já com diabetes, né? Pacientes que têm problema de tireoide e às vezes ela engravida e nem sabe que tem problema de tireoide, isso também repercute no bebê. Uhum. Então toda essa preparação é para que a gente possa identificar esses fatores, tirar esses fatores, orientar a questão atividade física, nutrição, tá? E obviamente também a questão psicológica, como ela está. Tudo isso a gente faz um preventivo, a gente orienta, a gente busca tratar o que precisa para que quando ela engravide ela esteja plenamente bem para curtir a sua gravidez. Uhum. Porque eu acho que uma coisa legal da gravidez é quando a gestante está bem e ela curte aquilo, né? Do ponto de vista de ser saudável, de estar feliz por aquilo. E de ter tranquilidade, né? Tranquilidade. Se você já entra no pré-natal com algum problema que você já tinha e não tratou, não é que a gente não vai tratar, a gente vai tratar, mas a gente sabe que as complicações já ficam mais frequentes. Perfeito. Comece a usar o ácido fólico antes de engravidar, doutor. O senhor falou isso aqui, esses tópicos que você bem colocou. Agora, comece a usar ácido fólico antes de engravidar, claro que é com a supervisão de um profissional, doutor, né? Isso, na verdade é aquela história também. A paciente quer engravidar, ela está fazendo aquele planejamento, ela hoje toma anticoncepcional, mas ela fala, olha, daqui a 3 meses, 4 meses eu quero engravidar. Então o ácido fólico é fundamental para evitar malformações do sistema nervoso central. Hoje a gente sabe também que a gestante engravida, ela descobre que está grávida com 5, 10 semanas e a fase de embriogênese da coluna, do sistema nervoso central, é na fase inicialzinha. Uhum. Então hoje a orientação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é começar pelo menos o uso do ácido fólico 30 dias antes dela engravidar. De preferência até mais, 2, 3 meses antes. Então o ácido fólico fundamentalmente existe o ácido fólico para alguns tipos de anemia, mas nesse caso a gente está falando de prevenção de distúrbio do tubo neural do bebê. Então evita malformação. Então aquela gestante que quer engravidar, o ideal é que ela comece antes de engravidar, 2, 3 meses. A partir daí já existe uma prevenção dessa malformação do sistema nervoso central. Perfeito. 99639-8389. O assunto é os 18 passos a serem seguidos para um pré-natal de sucesso. Você está com dúvida? Tem alguma pergunta em relação a isso? O que é um pré-natal de sucesso? Você está com medo de fazer? Ou já fez mal feito, fez bem feito? Como é que foi? Me fala como foi a experiência aí do seu pré-natal. Né? Afinal de contas é um momento mágico, a primeira gravidez, primeiro bebê, a primeira roupinha, né? Eu acho que até as mães até hoje guardam as primeiras roupinhas dos seus bebês, né? Dos seus filhos e ficam relembrando aquelas fotos lá, olha que ainda tem essa roupinha. Inclusive estava vendo um amigo aí nas redes sociais que teve o primeiro filho agora, há pouco tempo. E a roupinha que o filho estava vestindo, doutor, era a roupinha que tinha sido dele há 32 anos atrás. Que bacana, legal, né? Legal. A mãe guardou, que agora é a vovó guardou a roupa e está servindo ali já no seu netinho. Olha que bacana, passou de uma geração para outra geração. Coisa linda, né? Agende a primeira consulta obstétrica assim que descobrir a gravidez, doutor. Por que isso?
Porque, André, muitas vezes a gestante, vamos aqui imaginar algumas situações. Ela teve um aborto anterior, por exemplo, ou ela tem um mioma, ou ela tem qualquer fator que possa prejudicar a gravidez. Quando a gente tem essa paciente no nosso consultório, desde o começo, fica mais fácil da gente fazer orientações e medicamentos preventivos. Então, por exemplo, tem pacientes que abortam por insuficiência da progesterona. Uhum. Então, se a gente já sabe disso, a gente já entra com progesterona. Se eventualmente a gente descobre no ultrassom que ela tem um mioma, a gente consegue fazer as orientações para que a gravidez vá à frente. Então, tudo que a gente for. Então, imagine que essa paciente não fez a consulta pré-concepcional. Ela engravidou, mas ela precisa procurar antecipadamente fazer uma consulta obstétrica, fazer um ultrassom, para que a gente possa minimizar esses riscos. Então, quando a gente às vezes a gente pega uma gravidez no comecinho que a gente só visualiza o saco gestacional. Então, a gente orienta, a gente já vai fazer toda uma anamnese, uma conversa dessa paciente, fazer uma avaliação da pressão, fazer uma avaliação do índice de massa corpórea. Então, tudo isso junta para que a gente possa fazer tudo preventivo. E, de repente, a gente só consegue visualizar o saco gestacional. A gente pede para ela vir em 1 semana e 2 semanas, já entra com ácido fólico. Então, tudo isso é importante. Então, se ela engravida, descobriu e já procura, fica muito mais fácil da gente poder conduzir da melhor forma essa gravidez. Ok. Doutor, a importância disso ao passar do tempo, né? Hoje as pessoas têm mais acesso à informação, né? Estão aí as redes sociais que estão substituindo até determinados tipos de mídia, inclusive ou melhorando as mídias já existentes. Por exemplo, a despeito disso, o nosso canal N-Play aqui, nós somos a única rádio com imagem de Alagoas nesse formato. Muito bacana. Por quê? Porque a gente evoluiu. Um passo à frente do seu tempo, né? Isso é a evolução da mídia, por exemplo. E as pessoas estão tendo a oportunidade de ver, né? Nosso canal aqui, por exemplo, tem 76% de audiência das pessoas que estão assistindo pelo NN Play são pelo smartphone. Essas informações quem nos dá é o próprio YouTube. Legal. Olha que bacana. As pessoas estão com o celular na mão, onde quer que estejam, no ônibus, na van, no consultório, esperando, né, em casa, deitados, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, como diz a música, não interessa. Você está lá e você quer assistir, você está vendo, né? Então, as redes sociais têm até, de certa forma, ajudado muito a informação das pessoas. Afinal de contas, você lê notícias hoje aqui na palma da sua mão, como se diz, né? Claro. O senhor tem visto que isso tem ajudado as pessoas, a mulherada, a se conscientizar mais em relação ao pré-natal? Isso tem sido uma preocupação da mulher? Sim, a gente sabe que o grande problema, né, eu acho que serve para tudo, a questão da educação, mas na área da saúde, principalmente na área de saúde da mulher, eu acho que a informação é tudo, né? Aquelas pacientes, como a gente já conversou sobre vários aspectos, síndrome dos ovários policísticos, dificuldade em engravidar, o que é infertilidade. Então, muitos casais não sabem disso. Muitos casais passam 5 anos, 10 anos, né? Tentando engravidar e não conseguem, mas por falta de informação. Então, hoje, tudo está mais fácil. É só você entrar aqui no N-Play, você pega as entrevistas passadas. O objetivo é informar. Informar para que aquela paciente tenha resultado. Seja no sentido de engravidar, seja na orientação de fazer os seus exames de rotina, uma citologia, a mamografia no seu tempo adequado e, eventualmente, no pré-natal. Veja que em tudo existe uma evolução. Há muitos anos atrás, hoje se incorporou no pré-natal várias tecnologias que nós não tínhamos antes, que a gente vai falar na sequência, né? Por exemplo, hoje a gente orienta ecocardiografia fetal. Isso foi muito questionado, ainda mas a gente sabe que hoje a ecocardiografia fetal é fundamental para a avaliação do coração do bebê, além de outras situações, sim, medicamentos, orientações, tá? Uso de cerclagem, uso de pessários, que são instrumentos para que a gente possa evitar trabalho de parto prematuro extremo, a medida do colo do útero no morfológico, o morfológico do primeiro, o morfológico do segundo, o Doppler, tudo isso é uma evolução. Para quê? Para que a gente possa ter resultados satisfatórios para a mamãe e para o bebê. Perfeito. Doutor, tem aqui também a quinta. Faça um primeiro ultrassom obstétrico até a 10ª semana de gestação. Olha só, na quinta-feira, seu colega, doutor Luiz Marcelo, esteve aqui falando isso. Gente, falar um negócio para vocês, ó.
vamos deixar esse negócio de semanas para nós que somos médicos, porque isso dá um nó, André, na cabeça da paciente. Dá um nó tão grande, né? Porque, André, por exemplo, ele fez uma pergunta aqui e deixou pro intervalo. André, 12 semanas são quantos meses? Eu digo, na minha cabeça são 3. É o que a gente faz logo, por quê? Porque a gente pensa o seguinte, um mês tem 4 semanas. Logo, 12 semanas tem 3 meses. 4 vezes 3, 12, né? É assim? Não é assim, não. Então tá, doutor Johnny, vamos de novo aqui refrescar a cabeça da galera, que é o seguinte, ó, olha só. Façam primeiro ultrassom obstétrico até a 10ª semana de gestação. Essa 10ª semana, doutor, equivale a quantos meses? Então, na verdade, a confusão é porque, assim, o princípio para a gente avaliar a idade gestacional, a princípio é pela data da última menstruação. Então, se a paciente tem uma data da menstruação, a sua menstruação, os seus ciclos são regulares, a gente anota e a gente se baseia, existe uma regrazinha. Mas eu não vou falar aqui porque é coisa de medicina mesmo. Mas veja só, isso se aproxima muito de procurar a primeira consulta se quer engravidar. Por quê? Vai ser feito um ultrassom. Então, nesse ultrassom, a melhor medida para a gente saber o tempo exato que está aquela gravidez é através da medida do embrião, tá? Então, o mais importante do que a gente semanas, porque sempre vai haver uma confusão. Porque assim, veja, se eu digo que a menstruação é pela data da última menstruação, pelo primeiro dia, se ela está no primeiro dia da menstruação, ela não está grávida. Certo. Então, existe já essa confusão. Na verdade, ela engravida 15 dias depois, que é na ovulação, tá? Então, assim, foi uma regra que ficou, né, desde os primórdios da obstetrícia e ficou. Eu considero hoje que a melhor medida do tempo exato é quando a gente mede o embrião. Quer dizer, eu não, né? A ciência, a ultrassonografia. Sim. Então a gente se baseia nesse dado, tá certo? Quando a gente fala em semanas, aí assim, a gente tem que dar justamente essa margem, né? De 2, 3 meses, tá? Porque é difícil a gente dizer, não, é 12, é 13. Eu acho que isso acaba... o que a gente quer dizer é o seguinte, engravidou, decidiu, descobriu que está grávida, procura fazer uma avaliação obstétrica e a partir daí vai ser feito um ultrassom. E essa questão de fazer até 10 semanas ou 2 meses, 3 meses, é para quê? Primeiro, para a gente avaliar se o coraçãozinho do embrião está batendo. Primeiro, se existe um embrião, porque existe gravidez que não existe uma gravidez evolutiva. Na hora que a gente visualiza o saco gestacional e o embrião, a gente precisa medir esse embrião e ver se o coraçãozinho está batendo. Então, isso significa que a gente avalia a vitalidade daquela gestação. Primeiro ponto. Segundo, às vezes, André, a paciente faz um beta e não é uma gravidez normal, é uma gravidez nas trompas. Por isso que a gente tem que fazer ultrassom. Porque, eu tô grávida, mas de repente não é uma gravidez intraútero. Então a gente precisa avaliar se a gente encontra um saco gestacional dentro do útero, ótimo, normal, é uma gravidez intrauterina. Se não for, pode ser uma gravidez tubária. Então a gente vai acompanhar através do beta e através de ultrassom. Segundo ponto, a gente precisa ver se aquela gravidez é uma gravidez de um bebê só ou uma gravidez gemelar. Ou uma gravidez trigemelar, por exemplo. Quando a gente define isso no comecinho da gravidez, que a gente fala 2, 3 meses, é para que a gente possa ver que tipo de gravidez gemelar é essa. Porque existe gravidez, um saco gestacional com 2 bebês dentro. Existe 2 sacos gestacionais com os embriões separados. Então, isso é super importante. Portanto, seguindo esses passos, né, consulta pré-concepcional, depois você descobriu que está grávida, procura, usa o ácido fólico e agora fazendo ultrassom nesse primeiro trimestre, até 10 semanas ou vamos dizer aí 2, 3 meses, é super importante para a gente fazer uma avaliação global dessa gravidez. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente vai continuar falando aqui ainda, tem mais 4 pontos principais aí para a gente falar sobre os 18 passos a serem seguidos, hoje serão a metade, né? 9 para um pré-natal de sucesso. Entrevistando o ginecologista e obstetra Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos. O assunto é os 18 passos a serem seguidos para um pré-natal de sucesso. Já falamos que nós vamos falar apenas de 9 desses 18, porque não dá para falar dos 18 mesmo, né? Então vamos dividir esse programa em 2 partes, hoje e na próxima quarta-feira. O 6º passo aqui, doutor, faça o ultrassom morfológico fetal de primeiro trimestre da gestação. Esse aqui é o 6º passo que a mamãe deve seguir, fazer o ultrassom morfológico. Doutor, esse ultrassom, o que é que diz para vocês, ginecologista e obstetras, o que é que ele revela, o que é que ele pode dizer? Morfológica se fala de forma,
se a gente for entender mais ou menos assim, de forma, né? Então, como é que ele chega nas suas mãos? Afinal de contas, é você mesmo quem faz, no seu caso, as suas ultrassons morfológicas. Então, o que é que ela pode lhe dizer? Ok, André. Bom, primeiramente eu gostaria de mandar um abraço para a Maia Matiaso, que está lá em São Paulo, está nos assistindo. Que bacana. A Maia é uma pessoa que a gente conheceu aí há alguns meses e ela quem está, vamos dizer assim, por trás de tantas mudanças que a gente está fazendo. É uma pessoa super competente. Bacana. E que está junto da gente e logo em breve a gente vai estar mostrando, evidenciando essas mudanças que ela está aí por trás com toda sua capacidade técnica de marketing e de áreas afins, e também o esposo dela, o Felipe Moraes. Um grande abraço. Bacana, muito obrigado. Bom, André, com relação à questão do morfológico fetal de primeiro trimestre, isso é um dos exames que começou a ser feito alguns anos atrás e hoje já está consolidado como uma peça fundamental, um instrumento fundamental do pré-natal de sucesso, um pré-natal de um alto nível. Por que isso? Você falou muito bem, o nome é ultrassom morfológico fetal de primeiro trimestre. Morfologia é forma. A princípio seria um estudo apenas se existe ou se não existe malformação do bebê, tá? O morfológico ele deve ser feito entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Normalmente, habitualmente, a gente orienta a fazer 12,5, 13,5 até 14 semanas. Isso a gente já pode evidenciar o corpo do bebê, a forma do bebê, da cabeça, da coluna, do abdômen, dos membros superiores e inferiores. Então a gente pode descartar aí entre 80% e 90% as malformações maiores. É lógico que não dá para você fechar um diagnóstico que quando o morfológico está normal e dizer que ele não vai ter problema. Algumas malformações surgem no decorrer da gravidez. Porém, a gente já tira aí 80% a 90%, tá? Então já é um bom caminho. O nome correto, na verdade, deveria ser morfológico genético. Algumas pessoas usam isso. Por quê? Porque além da forma, além da morfologia, a gente avalia riscos de síndromes do bebê. Então, nós temos hoje o que a gente chama de marcadores ultrassonográficos de síndromes ou de aneuploidias. Então, nós temos a translucência nucal, nós temos o osso nasal, nós temos o fluxo tricúspide, nós temos o ducto venoso, cada nome danado, né? Mas, enfim, a partir dessa avaliação, desses marcadores de síndrome e da forma do bebê, da morfologia, a gente pode ficar tranquilo quando está tudo bem, ou então, se existia um risco, conversar com a paciente e, a partir daí, propor a ela um estudo genético, por exemplo, tá? Que hoje a gente tem um estudo não invasivo, que é o NIPT. Então, por exemplo, aquela paciente que chega e que a gente avalia e de repente a gente visualiza que a translucência nucal está aumentada, isso também é importante falar. Não quer dizer que o bebê vai ter síndrome. Quer dizer que existe um aumento do risco de ter síndrome. A partir daí, a gente vai orientar, vai explicar e cabe ao casal querer ou não fazer o estudo genético. Então, por isso que é super importante fazer o morfológico fetal ou o morfológico genético fetal. Muitas gestantes perguntam, tá, e se descobrir que tem alguma coisa, vai poder ser feito alguma coisa? Do ponto de vista de síndrome, não, né? Se houver um diagnóstico de síndrome, por exemplo, vamos falar da síndrome de Down, que é mais frequente, mas a paciente, o casal já vai se preparar psicologicamente para aquele pré-natal e para o parto. E a gente sabe que o Down, ele nasce, ele vive. Então, assim, o que a gente evita hoje é dizer, entre aspas, que está tudo bem, e quando nasce, o bebê nasce com síndrome. Isso causa um choque e, como se diz, cai a casa, como se diz, né? O casal não está preparado para aquilo. Então, esse exame tem a grande função de avaliar risco de síndrome e, como eu falei também, a morfologia, tá? É lógico que, como eu falei, algumas situações aparecem depois, algumas alterações renais, algumas alterações cardíacas, mas basicamente, na hora que a gente faz um ultrassom do primeiro trimestre morfológico e a gente avalia e está tudo bem, isso já é um passo muito grande para que continue bem. Perfeito. Doutor, tem outra aqui que é a 7ª. Tomem as vacinas do calendário vacinal da gestante. Doutor, que vacinas são essas? A partir do momento que a mamãe descobriu ali que, opa, eu tô grávida, né? Já fez a consulta e tal. O que é que deve fazer? Que vacinas são essas? Então, existe um calendário vacinal da gestante, mas isso vai depender, obviamente, do histórico vacinal dela também, tá? Então, vamos imaginar que aquela paciente é a primeira gravidez dela. A gente vai buscar as vacinas que ela já teve, para a gente poder fazer a indicação das vacinas. Agora,
Nós temos hoje na gravidez a DTPA, né, que é uma vacina que previne contra tétano e coqueluche. Nós temos a hepatite, tá? Hepatite B, que a gente também faz, são 3 doses de cada uma, a DTPA é só uma. Então, DTPA, H1N1, que é a prevenção da gripe, tá? A hepatite B, e são essas vacinas que a gente orienta para que a gestante tenha os seus anticorpos, se proteja e proteja o bebê. Certo. Então, isso é fundamental também para que tudo corra bem. Porque, eventualmente, pode haver uma infecção por alguma dessas doenças, e são doenças que acabam repercutindo gravemente para o bebê. Verdade. Inclusive, muitas dessas vacinas, doutor, são dadas nos postos de saúde, né? Isso, algumas importante. delas Isso são dadas de forma gratuitamente pelo SUS. É importante a mamãe saber disso, porque, eita, eu vou levar... Bom, existem as clínicas oferecem algumas vacinas também, a maioria das vacinas também na rede particular, tá? Mas o SUS, tá? Para gestante, se eu não me engano, é obrigação, né, doutor? Isso, é obrigação. Isso, faz parte do Programa Nacional de Imunização, esse calendário de vacinas para gestante. Então, nós temos a vacina do tétano, da hepatite, a DTPA, que é um reforço do tétano junto com prevenção de coqueluche do bebê, e H1N1, e o próximo passo que a gente vai falar da vacina do Covid. Então, existe um calendário, a paciente se dirige a um posto de saúde, lá vai ser aberto um cartão de pré-natal, e o pessoal, obviamente, já está treinado, já sabe como fazer, e ela vai fazer mês a mês aquelas vacinas. Uhum. Muito bem, como o senhor falou agora, tomar a vacina contra a Covid-19. É no começo, né, do começo da imunização aqui no Brasil, no mundo afora, havia uma certa restrição, algumas vacinas, eita, vai tomar, essa pode usar na gestante, essa não pode usar na gestante. Enfim, doutor, algumas foram suspensas por conta da trombose, né? Se eu não me engano, a vacina da AstraZeneca foi suspensa em gestantes por conta de poder provocar a trombose. Não quer dizer que ela vai provocar em todo mundo que tomar, né? Salvo engano, foi liberada aí a da Janssen e a da Pfizer. Isso. Né? A da Janssen monodose, só tem uma dose, e a da Pfizer em 2 doses, com intervalos ali de 90 dias, mais ou menos, cada uma. Primeira tomada e a segunda. Então, como é que está isso aqui no Brasil, doutor? E se a futura mamãe, ela precisa ter medo para se vacinar contra a Covid-19, tendo seu bebezinho já lá na barriga? Não, na verdade a gestante ela deve ser vacinada contra o Covid. É claro que hoje nós estamos vivendo um momento bem melhor do que o ano passado. Graças a Deus. Né? Graças então a Deus. gente vê os números aí, estão aí para mostrar que a coisa está tomando outro rumo, que veio justamente um dos critérios da vacinação. Então o povo começou a se vacinar e, obviamente, os números de contaminados, de adoecimento e de mortes acabou caindo, graças a Deus. Então, assim, embora aconteceram alguns casos, né, que houve aquela suspensão da vacina, mas no geral as gestantes elas estão autorizadas, tá? E na verdade não importa a idade gestacional. O que a gente faz de forma preventiva, isso existe digamos assim, um adendo do Ministério da Saúde, é a partir de 12 semanas, porque já passou o período embrionário. Embora muitas gestantes tomaram a vacina mesmo sem saber que estava grávida, e ela descobriu 1 semana depois, e a gravidez transcorreu de forma normal. Então, assim, a princípio a vacina ela é permitida e deve ser feita ainda que a gente viva já um momento melhor, mas aquelas que ainda não se vacinaram, existe uma recomendação de todos os órgãos, inclusive do Ministério da Saúde, para que elas se vacinem. Perfeito. E até porque nós perdemos muitas pessoas grávidas, né, doutor? Isso. Pela Covid-19. Às vezes foram salvos os bebês, na maioria dos casos. Inclusive, é um caso que me vem à mente aqui, que foi muito triste, muito doloroso. Foi de uma policial aqui do Corpo de Bombeiros Militar. Isso. Né? Estava grávida e, se eu não me engano, 38 anos, salvo engano, 38 anos. Se eu não me engano, ela estava lotada em Maceió, né? E contraiu a Covid-19 e faleceu, e a filhinha está aí, né? Nos braços do pai, vai levar essa dor, tanto o pai quanto a filha. É uma doença que mexeu invariavelmente com todas as famílias do Brasil. Quem não perdeu um parente, eu perdi, né? Eu perdi um parente por isso, mas quem não perdeu um parente, teve alguém que ficou com um problema, com alguma sequela, ou que passou alguns dias entubado. Estava vendo uma amiga ontem que teve um irmão com 60 dias entubado em Maceió, um amigo, inclusive de infância,
ela também, e só sofrimento, né? Ele agora está voltando, tentando se reabilitar novamente, não é fácil, comprometimento pulmonar de 75%, saiu palito daquela unidade hospitalar, já não era muito forte, era um cara magro, né? Ele ficou muito magro mesmo, perdeu muito peso e não se recupera, né? Não é como eu, que passei 30 dias em casa, não tive nenhum problema, passei 30 dias afastado daqui, né? E quando voltei, perdi alguns quilos, depois recuperei tudo de novo, entendeu? Não tive sequela nenhuma, não tive problema nenhum. Mas as famílias que perderam seus parentes, que sabem o que é isso, né? Ontem, dia 2, foi dia, né? Para quem o faz, de relembrar a memória dessas pessoas. E a última de hoje, doutor, é o seguinte: faça o ultrassom morfológico fetal de 2º trimestre da gestação. André, só voltando um pouquinho nesse último questionamento. Pois não. A gestação, ela é uma fase que naturalmente já existe uma baixa de imunidade da gestante. Por isso que as vacinas são extremamente importantes, porque ela vai ali se preparar, ela vai ter anticorpos caso ela venha se contaminar. E obviamente, imagina a gestante que já tem naturalmente a sua imunidade reduzida e ela pega uma Covid, e obviamente isso sem contar com outros fatores de risco, né? Comorbidades que ela possa ter, pressão alta, diabetes. Então a orientação é que a gestante realmente, todas as gestantes devem ser vacinadas, tá? Com relação a esse último tópico de hoje, que é fazer o ultrassom morfológico do 2º trimestre, isso é para que a gente possa complementar o ultrassom morfológico do 1º trimestre, tá? E obviamente aquelas pacientes que por qualquer motivo não fizeram o ultrassom do 1º trimestre, a gente ainda consegue fazer uma ótima avaliação no 2º trimestre, ampliando essa avaliação. É uma idade gestacional entre 20 e 24, às vezes a gente faz 25 e pode ir até 26 semanas. Ela tem uma margem maior do que o do 1º trimestre, em termos de tempo. Então, é basicamente uma avaliação morfológica, mas existem alguns marcadores também que a gente avalia no 2º trimestre. Então, tem algumas estruturas neurológicas, a questão renal, que a gente pode... existe a prega nucal, que seria a translucência nucal do 1º trimestre. Então, a gente ainda tem estruturas que a gente avalia para a gente avaliar risco de síndrome. Mas, basicamente, é uma avaliação muito mais morfológica do 2º trimestre. A gente avalia rins, que é difícil de avaliar no 1º trimestre. A gente avalia coração, né? O coração é um órgão extremamente difícil de se avaliar no 1º trimestre. No 2º também é difícil, mas a gente já tem uma visualização muito importante das câmaras cardíacas, das válvulas, dos fluxos cardíacos, para que a gente possa fazer, eventualmente, suspeitar de uma cardiopatia congênita, além de tudo, de face, de cérebro, de coluna, membros superiores, membros inferiores, alterações da genitália. Então, é um exame extremamente completo. Então, como a gente falou no começo, a gravidez, o pré-natal, ele evoluiu muito. Para quê? Para que a gente possa, em cada momento, somar aquele instrumento que a gente tem para uma avaliação adequada e, obviamente, a cada passo que vai se dando nesse pré-natal, a gente tranquilizar cada vez mais os pais. Então, faz o ultrassom do 1º trimestre tá normal, faz o do 2º tá normal, é muito difícil que lá na frente venha acontecer alguma coisa, pelo menos do ponto de vista de morfologia. Uma outra coisa importante que eu deixei de passar é que no morfológico do 1º trimestre, hoje a gente faz o rastreamento de pré-eclâmpsia, que é extremamente importante. Então, há um tempo atrás, alguns anos atrás, não existia essa avaliação. Então, outra evolução da obstetrícia. A gente pode, avaliando as artérias uterinas, perceber se aquela gestante tem ou não risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Para, a partir daí, a gente entrar com medicamentos preventivos e, obviamente, tratar na hora que essa pressão começar a aumentar. E a gente sabe que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia ainda, infelizmente, são as principais causas de morte materna. A hipertensão, que vira primeiro a pré-eclâmpsia, depois a eclâmpsia e outras complicações como síndrome HELP, tá? Isso do 1º trimestre. Do 2º, a gente avalia basicamente a morfologia, a gente pode avaliar também Doppler, mas aí mais a parte fetal, Doppler da artéria umbilical, Doppler da cerebral média, que são estruturas que a gente avalia a oxigenação do bebê. E uma coisa super importante no morfológico do 2º trimestre é a avaliação do colo do útero. É o principal exame que a gente faz para avaliar se aquela gestante tem risco de prematuridade. Não tem como a gente avaliar o colo pela barriga da mamãe, da gestante. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um ultrassom endovaginal. O ideal é que todas fizessem,
porque a gente mede o colo e a partir dessa medida a gente avalia esse risco de prematuridade. Se tiver risco, a gente entra com medicamento, que hoje é progesterona, repouso e outras orientações. Se estiver normal, não é que não tenha risco, mas o risco já minimiza muito. Então, o morfológico fetal do segundo trimestre é extremamente importante, assim como do primeiro trimestre. Com certeza. Muito bem, conversei com o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos. A Clínica Fetos fica aqui na Avenida Deputada Cécio Cunha, 64, no bairro Brasília. Os telefones, anote aí, para você que precisa fazer o pré-natal, sabe que é importante fazer o pré-natal. E você já viu aqui a metade dos passos, 9 passos, né? São 18 passos a serem seguidos para você fazer um pré-natal de sucesso. 9 deles já foram deixados aqui hoje no nosso programa. Você pode assistir quando e quantas vezes você quiser, porque vai estar disponível aqui no NN Play logo após às 14 horas. Você coloca aí no YouTube NN Play, você vai assistir quando quiser. Ah, você não tem tempo não agora? Não tem problema, vai em casa, vai lá no NN Play à noite e coloca para assistir. Vai estar a entrevista na íntegra aqui. Logo mais vai ter uma matéria também aqui no nn1.com.br falando desses primeiros 9 passos com o Dr. Johnny, nn1.com.br. Logo mais às 17 horas também vai estar lá no Spotify, no nosso podcast Saúde em Foco com André Peps. Desta feita o podcast não tem intervalos comerciais, tá? É a entrevista na íntegra mesmo, sem os intervalos comerciais. E ainda, logo mais à noite, você vai ter lá no @Saúde em Foco com André Peps essa entrevista em vídeo também, sem os intervalos comerciais no Instagram, tá legal? Não tem jeito de você escapar, você tem que ouvir, você vai ouvir ou vai ver e ouvir, enfim. O que não falta, né, doutor, é streaming de mídia, é mídia para você assistir ou ouvir a nossa entrevista. Doutor Johnny Fábio, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima quarta. Obrigado, André, obrigado a todos. Na próxima semana a gente vem com os outros 9 passos, a gente dá uma revisada rápida nos primeiros e depois a gente vai passo a passo, a partir do 9º, orientar, né? Fazer uma condução explicando cada passo e, obviamente, para que isso possa servir de informação, de conhecimento, para que as gestantes cada vez mais se informem do que a gente faz hoje, para que na hora que o bebê nascer, ela e o bebê, a mamãe e o bebê estejam bem. Perfeito, tá falado então. E olha só, gente, lembrando aqui os telefones da Clínica Fetos 3530-1205 e também tem o telefone WhatsApp 99607-5151, repetindo 3530-1205 ou então 99607-5151. Clínica Fetos, cuidar de você, esse é o nosso DNA, tá bom?